A mensagem pastoral dessa manhã tem como título: Qual é o nosso reino? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. As repetidas tentativas de Jesus de comunicar verdades espirituais aos discípulos não foram bem-sucedidas. Eles balançavam a cabeça afirmativamente como se estivessem entendendo. Eles usavam um vocabulário familiar, mas de algum modo, repetidamente, eles deixavam de entender seu significado. Era como se Jesus estivesse transmitindo em uma frequência, mas os discípulos sintonizados em outra, totalmente diferente. O mestre falava coisas espirituais, mas em lugar disso, seus ouvintes, estovados pelo ensino ou expectativas humanas, chegavam a alguma conclusão relacionada com a vida diária ou as preocupações materiais. Pense naquela entrevista entre Nicodemos com o mestre no meio da noite. Jesus abordou o tópico do novo nascimento. Ele não fez rodeios, lançou-se diretamente numa discussão sobre o renascimento espiritual, ou seja, a convenção. Cada pessoa necessita de uma experiência de convenção a fim de viver a vida cristã, mas Nicodemos ficou perplexo diante das palavras que Jesus escolheu. Reagiu dizendo: como alguém pode nascer sendo velho? João capítulo 3, versículo 4. Nicodemos era altamente instruído, um líder espiritual entre o povo escolhido de Deus. Mesmo assim, deixou de entender por completo a intenção espiritual daquilo que Jesus lhe dizia. Algum tempo depois, o mestre sentou-se junto ao poço em uma vila onde deu início a uma conversa com uma mulher samaritana, falando acerca da água da vida. Jesus lhe contou a respeito da graça incrível, capaz de mitigar a sede de almas humanas ressequidas, mas ela também deixou de captar-lhe o sentido espiritual. Em resposta, argumentou: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água da vida? João capítulo 4, verso 11. Ele falava acerca do refrigério celeste, e ela pensava na água do poço. Que trágico. Marcos 8 inclui ainda outra história que ilustra a dificuldade dos seres humanos para entender aquilo que é espiritual. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Marcos capítulo 8, versículo 14 a 16. A resposta dos discípulos é quase cômica. Seu ponto de vista estava novamente limitado ao humano e material. Jesus veio ao mundo para estabelecer seu reino espiritual. Nem uma só vez promoveu um reino terreno. Porém, ainda hoje, mais de 20 séculos depois do ministério terrestre de Cristo, muitos dos que se dizem seus discípulos não compreendem a natureza espiritual do reino de Deus. Se esforçam em construir e solidificar o reino terreno. Até se rotulam como espirituais e fervorosos, quando na verdade seu maior esforço e dedicação, tempo e investimento é desprendido no reino dos homens. Os apóstolos de Cristo descobriram somente após a morte do seu mestre que estavam com o foco equivocado. E nós, quando descobriremos? Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Ellen White. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero convidar você a fazer essa oração comigo. Senhor Deus e Mestre de amor, faz do reino de Deus uma realidade em nossas vidas. Torna-nos embaixadores e missionários desse reino. Que a nossa vida, prioridade, sonhos e projetos estejam vinculados à pregação desse reino e, consequentemente, seu cumprimento pleno. Por Jesus. Amém. Eu sou o pastor Ângelo Márcio e essa foi a mensagem pastoral de hoje. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Buscai primeiro